Olá pessoal, vamos aprender a fazer essa receita deliciosa de esfirra de carne? Muito bom, a gente adora, meu filho também come bastante e muito prática de fazer, super macia. Bora lá fazer? Hoje nós vamos fazer uma receita de esfirra, é muito gostosa, a massa fica bem macia. Para o recheio, o que a gente vai precisar? Nesta receita eu vou usar meio quilo de carne moída. Quem tem mais pessoas em casa pode fazer com 1 quilo. Então eu geralmente costumo fazer com colchão duro. Então aqui tem meio quilo de colchão duro moído. Para essa quantidade, um tomate picadinho, um pouquinho de cheiro verde, uma cebola picadinha também, tá vendo? Ficou bem miudinha a cebola para ficar quase que imperceptível no recheio. Eu uso aquele Turbo Chef, eu usei numa receita anterior, mostrei para vocês como funciona na receita do feijão à moda portuguesa. É esse aqui da Tupperware, é muito bom. Aí a gente vai precisar do suco de 1 limão, o tempero com alho e sal, e para quem gosta, usa a pimenta do reino. Então vamos despejar o tomate na carne com cheiro verde, né? A cebola. A gente aproveita bem, né? Vou colocar. O suco de 1 limão. Quem for fazer com 1 quilo de carne moída, usa 1 colher de sopa não muito cheia de tempero. Como aqui só tem meio quilo, eu vou fazer com metade da colher de sal e alho para não ficar muito salgado. Então essa aqui é a quantidade. E vamos mexer bem. Nós vamos deixar bem os ingredientes misturados. E aí depois nós vamos reservar para poder fazer a massa da esfirra. Olha, depois que o tomate, a cebola, a salsinha, o limão, eles estiverem bem misturadinhos, vocês vão reservar. Ah, e uma dica, o tomate vocês vão usar sem a semente, tá? Tirem toda a semente, porque senão ele vai juntar água na esfirra e na hora de assar, abrem todas e não fica muito bom. Então, cortem o tomate sem a semente, em quadradinhos. E agora a gente vai reservar a carne para podermos fazer a massa da esfirra. Para sovar a massa, eu super indico ter uma vasilha grande. Olha só, eu sovei as esfirras aqui. Essa aqui tem 7,8 litros, como havia falado. Essa é da Tupperware, mas podem usar qualquer outra que vocês tiverem. Facilita muito na hora de sovar. Olha, essa aqui é de 1,4 litros, só para vocês terem noção de tamanho. A outra é bem maior. E quando a gente vai fazer massa, que tem que sovar pão, esfirra, seja lá o que for, é muito bom, facilita muito. Então, para massa, vocês vão precisar de 1 quilo de farinha de trigo, mas aqui hoje eu vou fazer meia receita, porque aqui em casa nós somos apenas em 3 pessoas, né? Então, na massa eu tô usando meio quilo de farinha de trigo. Vocês podem usar o fermento de pão normal, mas eu costumo usar esse aqui, é um melhorador de farinha, também é a mesma função. Como é meia receita, eu uso meio pacotinho. Eu já coloquei aqui dentro e dou uma mexidinha, né, na farinha para misturar. Aí nós acrescentamos para meia receita. Aqui nós temos 1/4, né, de xícara de óleo. Se for fazer a receita inteira, é meia xícara. O leite, aqui eu tô usando 1 xícara, né, e meia. Mas se vocês forem duplicar,
a receita tem que ser 2,5 xícaras mais ou menos. Então aqui eu tô usando 1,5. E tem que ser a temperatura ambiente, não pode ser o leite gelado. Açúcar para meia receita, eu tô usando apenas 1 colher e um pouquinho de açúcar. Para quem for fazer uma receita inteira, tem que duplicar. E o sal, para receita inteira, é 1 colher rasa de sopa de sal. Meia receita, meia colherzinha de sal. Então, nós vamos adicionar aqui na massa, na farinha, pra gente poder misturar e depois poder sovar a massa pra gente poder enrolar as esfirras. Então, eu vou misturar bem agora e já mostro pra vocês como que a gente vai fazer a parte de sovar, né? Olha só, pessoal, aqui ela já tá bem sovadinha já, tá solta, tá vendo? Não gruda na mão, tá macia. E vocês, quando forem sovar, vocês sempre vão colocando de pouquinho depois a farinha, porque além do meio quilo inicial, às vezes ainda fica mole, grudando, mas aí à medida que for sovando a massa, vocês vão colocando aos poucos a farinha, até ela ficar assim, nessa consistência, tá vendo? Ela fica leve e não gruda na mão, para poder depois a gente trabalhar de uma forma bem fácil. Aí daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai rechear as esfirras. Então agora nós vamos deixar ela descansar por 15 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. A carne eu também escorro, né? Coloco ela dentro de um escorredor. Aperto bem para tirar todo o caldinho que às vezes tenha do limão, ou às vezes até uma aguinha do tomate que juntou, tá vendo? Tá vendo? Olha que ainda cai o caldo embaixo, mas pra na hora de assar a esfirra não abrir. Então a gente também faz isso aí, escorre o que fica do restinho ainda do caldo da carne, para facilitar na hora de assar e até mesmo para fechar as esfirras. Quem quiser também fritar a carne, né, colocar a carne já fritinha na massa, também pode. É que aqui em casa a gente gosta de fazer assim, né, com a carne só temperadinha, porque aí no forno ela vai dar uma cozida, né, e a gente prefere dessa forma. Mas quem preferir fritar a carne, refogar a carne, também fica muito bom. Então, depois que a massa ela descansou por 15 minutos, a gente vai rechear. Então, olha só como que ela fica super boa de trabalhar, não gruda e fica muito leve. Então, a gente corta em bolinhas, né, assim, e eu abro com a mão mesmo. Não deixo muito fina para não estourar com o recheio, né? Na hora que for assar. Aí a gente coloca mais ou menos 1 colher de carne para cada trouxinha que a gente for fazer. Aí a gente gosta bem recheada, a gente coloca bastante carne. Tá vendo? Nós vamos unir as duas pontas, a ponta de trás, vamos fazer como se fosse um V, sempre apertando bem com a mão, para ela não vazar o recheio. Tá vendo? Olha só, ela vai ficar praticamente um triângulo, bem apertadinha. Aí a primeira já tá pronta. Então, a primeira esfirra já tá pronta. E assim sucessivamente, a gente vai fazendo. Aqui, como tem meia receita, eu acredito que renda 1 assadeira e meia, mas aí eu já vou mostrar para vocês o quanto de esfirra vai dar. Então, pessoal, olha só, para meio quilo de farinha, que é a meia receita, né, renderam então 3, 6, 9, 12, renderam 12 esfirras. Eu fiz um tamanho grande, quem gosta de fazer pequenininho para festa, rende muito mais. Essa aqui, tamanho família, fiz tamanho grande. E essas aqui. Para dar um efeito mais bonito, depois de assado, eu pincelei com uma geminha de ovo, né? Quem não quiser, não pincela, mas quem gosta que depois ela fica mais douradinha por cima, pode pincelar.
e a carne sobrou bastante, então ainda dá, com essa quantidade de carne, amanhã, se eu quiser, ainda para fazer mais meia receita de esfirra. Então, quem for fazer com meio quilo de farinha, que é a meia receita, dá tranquilo para fazer com umas 250 gramas de carne moída, que dá a quantidade certinha, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês as esfirras assadas. Agora nós vamos assar as esfirras, né? Olha, elas ficaram bem sequinhas. Essa forma de escorrer aqui o caldo dela no escorredor é muito bom. Tá vendo? Olha só, fica bem sequinho. A gente vai assar em forno mais ou menos uns 230 graus, 250, né? Eu calculo mais ou menos uns 20 minutos, mas aí eu abro o forno para ver se já tá bom ou antes desse tempo. Pessoal, olha só que maravilha ficaram as nossas esfirras, super assadinhas. Olha, a geminha de ovo, ela não deixou a esfirra ficar branca, né? Ela deu esse toque aí douradinho nas esfirras. Aqui em casa a gente costuma muito usar um molhinho de pimenta. Esse aqui é um molho de pimenta verde cremoso, ele não é muito forte, fica bem suave, muito gostoso para comer com esfirra, salgado, qualquer carne vermelha. Aqui eu parti a esfirra para vocês verem como que ela fica bem cozidinha a carne, né? Embora a gente tenha colocado ela cru, só no tempero, e fica muito saborosa mesmo. Super indico essa receita. Espero que vocês gostem, façam para família. Para aniversário também dá para fazer em tamanhos menores. Isso aqui a gente faz grande porque para comer aqui em casa mesmo, tá? Grande abraço para vocês. Quem gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima. Fiquem com Deus.